Professor, obrigado aí. A agenda é grande, como alguns aqui já devem estar presenciando a conversa. O professor Luiz trabalha muito pouco, né? Ele é o coordenador da revista Cadernos de Geografia da PUC, né? Que é uma revista bem antiga para o estado de Minas. Acho que é tão antiga quanto a revista Geografias da UFMG e de outros do território nacional. Mas eu não sei porquê, mas em Minas Gerais as revistas não são muito conhecidas para fora de Minas. Sim. Né? Não sei porquê. As de São Paulo e do Rio são até mais conhecidas dentro de Minas do que as próprias revistas de mineiras. É estranho mesmo. Mas tem um outro perfil. Eu percebo que os trabalhos ligados mais à morfologia, geomorfologia, estão mais presentes na revista da PUC. Sim. Tem muito trabalho, alguns trabalhos ligados à pedologia também, a paisagem geomorfológica. Tem um professor na UFV, que é o professor Carlos Schaeff, que de vez em quando tem um trabalho publicado lá com seus alunos de mestrado e doutorado. Mas que bom que a revista está sendo requisitada e avisando aqueles interessados, não sei se alguém está formando, se interessar, também tem a opção da PUC, não só a UFMG, em Belo Horizonte. Então, professor, você a palavra, agradeço aí e espero que ninguém dos nossos aqui ouvintes esteja sofrendo de ansiedade, porque o WhatsApp, o Instagram e o Facebook não estão funcionando hoje, mas o Google Meet está. Então pode estar aqui com a gente, né? Não, e o bom é o Instagram e o WhatsApp não tá funcionando, que aí todo mundo vai ter que prestar atenção. Né? Então, acho que há males que vem para bem, né? Deixa eu só arrumar aqui um acento aqui, que agora que eu vi que está errado. Seguinte, eu fui convidado, né, pelo professor Edson aí para falar para vocês hoje sobre um tema que eu gosto muito. Praticamente a minha vida inteira foi direcionada para esse tema. E a gente ficou, na verdade, na época a gente tinha mencionado de falar, às vezes, só do karst propriamente dito, mas volta e meia eu sou chamado para falar justamente dessa parte física e a relação dela com a cultura dos povos, porque eu também, durante essa minha evolução acadêmica, digamos assim, eu busquei não seccionar demais a geomorfologia, a geografia física e a geografia humana, e tentar mostrar a geografia como ela é, né, que é a união dessas duas vertentes, e a minha formação em karstologia. Eu fiz um doutorado, que é o único doutorado do mundo, lá na Eslovênia, que é o diploma de karstólogo, né, que você fez a karstologia, que é o estudo do karst. E aí é como se fosse uma daquelas disciplinas ciências naturais, né, que você, antigamente, o Humboldt ele não era geógrafo, ele era um cientista natural e que fez contribuições maravilhosas para a geografia, né, e por aí vai, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco, eu vou falar mais ou menos, né, dessa visão geral desse patrimônio, que a gente vai chamar mesmo de um patrimônio. Vocês vão ver a parte, obviamente, física dos processos, de maneira geral aqui, e esse uso cultural. E aí eu não vou ficar só no estado de Minas, apesar da gente ter aí mais de 22 mil quilômetros quadrados, digamos assim, de karst carbonático, né, que é o karst tradicional. O uso cultural é riquíssimo, né? Muitas coisas assim ao longo da evolução toda das civilizações, você sempre tem uma caverna, né? Você sempre, ou quase sempre, você tem uma caverna, né? Você tem um patrimônio geológico, muitas vezes colocado como um sentido científico, né? Muitas pessoas falam que o patrimônio, o geossítio, ele só é para uso científico, mas, na verdade, a gente aborda normalmente uma questão de um geopatrimônio, né? Que é algo bem mais amplo, que é associado a elementos-chave da geologia, pensando naquele conceito de camadas patrimoniais. Então, se eu sei que, em profundidade, basicamente, no meu pacote carbonático, ao sofrer um choque, eu tenho dobras, né? E na superfície eu tenho fraturamentos,
você começa a perceber essas coisas na paisagem, né? Você vai em Montes Claros hoje, você vê uma dobra que está na superfície. Então, você acabou de, né? Acabei de falar, e a gente acabou de estudar que, né, as dobras são mais profundas. Então, beleza, né? Se isso for um geossítio, você já percebe essas relações de gênese e de importância que esse sítio tem, né, na história geológica, né? Só que aí, essa dobra, ela teve ali um nicho, ela formou ali um nicho, um espaço, por causa das erosões e intemperismos diversos que sejam, e aí uma determinada comunidade tradicional coloca uma imagem santa, né, uma imagem sacra nesse buraquinho, numa grutinha, né? Então, essa coisa física da dobra permitiu a apropriação do espaço ali por essa comunidade, né? Então, é mais ou menos nessa ótica que eu vou tentar, espero que cumpra aí o objetivo da disciplina, e vocês podem talvez me perguntar durante aqui a fala, se precisar. Eu não sei se aqui tem mãozinha levantar, eu acho que tem, né? Aqui nesse meeting, se quiser levantar a mão, aí eu paro, explico, ou o que seja, tá? E aí eu coloco, igual eu falei, essas reflexões sobre esse patrimônio com seus valores, que eu chamo de valores primários, né? E essa pessoinha que está aí, né? Você olhar a cara, eu falo que depois de muitos condutos e oxidações, né? Depois eu estou aqui, né? Nessa ideia, mas sempre com esse mesmo sorriso, porque é um ambiente que me faz bem, muito relacionado a essas questões da geografia em si, sabe? Eu visitei uma primeira caverna na minha vida com 5, 6 anos de idade, com meu avô paterno, que era médico pneumologista de uma mina, aqui a mina do Morro Velho, em Nova Lima. Então, assim, os subterrâneos, eles sempre ficaram um pouco aí no meu DNA, né? E aí a gente começa a verificar uma série de coisas, né? Igual eu brinco com os alunos, né? Esse aqui é o meu enteado que gosta, eu não sou fã disso não, né? Mas tá aqui, ó, Star Wars, que eu adoro, né? Se você começa a verificar o pano de fundo desses locais, você começa a ver feições, no mínimo, que se destacam bastante na paisagem, né? Inclusive, vários ângulos desse planeta dos rookies, vamos dizer assim, eles estão justamente mostrando a mesma coisa que a gente vê na China, nessa mesma paisagem carbonática, né? A gente tem aí o Planalto do Tibete, você teve aquele choque Índia, a placa eurasiana ali e tal, e aí aquele soerguimento e um pacote de pelo menos 1 quilômetro de carbonato, num clima tropical ao longo de milhares de anos, bilhões, e aí você tem o desenvolvimento dessas paisagens bem características, bem específicas, né? E toda uma cidade, né, desenvolve, nesse caso, dentro desses espaços. Eu não posso falar que isso aqui, olha, só essa questão, eu estou preocupado somente, por exemplo, com essa questão física do plano de acamamento, né, aquela abertura que foi ali, uma caverna fóssil, etc., sem você levar em consideração, né, nesse espaço que está aí, ó, um pequeno mosteiro ou templo budista, né? E aí, para aqueles que não estão nem aí, vamos dizer assim, para a parte cultural, beleza, nós vamos ver nessa parte cultural que as próprias condições, né, do nicho aqui te dão uma série de chamamentos, vamos falar assim, para o fiel, e para a gente essas cúpulas, esses escalopes, essas marcas, né, da própria evolução dessa paisagem. Vocês entenderam? Daí eu não consegui separar muito essa parte. Claro, a gente faz os estudos compartimentalizados para facilitar, mas fatalmente você tem a cultura aí, utilizando essas paisagens, né? Se nós vamos aqui pensar em Tatooine, né, o planeta lá do Luke Skywalker, né? Você vai então na região de Matmatá, na Tunísia, e onde você tem feições kársticas aqui, como as dolinas. Vocês vejam que tem um alinhamento de dolinas, normalmente é a paisagem estrutural, né?
e numa temperatura de quase 50 graus, né? No subterrâneo, essa temperatura está ok, né? Ela está mais agradável, né? E por que eu estou mostrando isso? Com base na vida desses povos berberes, na região de Matmatá, sul da Tunísia, o set de filmagem do Star Wars foi feito e mantido lá para fomentar o turismo, né? Mas não se pode esquecer, igual eu falei, isso. São cavernas que foram modificadas ou aproveitadas, né, pela própria natureza da rocha, um calcarenito, uma coisa mais fácil de você elaborar, por exemplo, e aí você tem casas, né? Você tem as dolinas e aí os quartos, né, para dentro das dolinas, muitas vezes são as fraturas e que são aumentadas, alargadas para utilização desses povos que foram expulsos do norte da África e estão mais ali no sul, nesse caso da Tunísia, né, mais ao sul. E para quem gosta de literatura, né, você pensa lá do My Precious ali, o Karst para mim é o meu Precious, né? Então, sempre você vai ter essa associação da paisagem, tanto a descrição nessas obras de ficção, nos textos, etc., quanto, obviamente, nas filmagens, né? E aí você pensa todas essas áreas carbonáticas, calcárias, sendo utilizadas hoje para que você tenha um tour por toda a Nova Zelândia, por exemplo, para que você agora passe a preservar esse tipo de paisagem em função de toda a mística que foi criada em função das obras, tanto as literárias ali, né, quanto o filme. Então, você tem esses pontos nessas cidades principais até você ter o set de filmagem lá da cidade dos Hobbits, né, que o Hobbit não é burro, né? Você tem uma dolina aqui, ó. Você tem uma depressão fechada, você tem a fonte de água. Essa fonte de água ela é sazonal, que é uma coisa característica do karst, né? Então, essas primeiras reflexões que eu faço para vocês é justamente essa questão de se conhecer a história, né, de uma região ou de uma população para que você possa proteger o geopatrimônio ou compreendê-lo do ponto de vista físico, né? Muitas vezes a parte física, geomorfológica mais bruta, nós precisamos de verba, dinheiro, equipamento, um monte de coisa, que às vezes aquele cara que está iniciando na graduação, a pesquisa, ele não vai ter, ele não consegue a bolsa e que seja. Então, você aproximar essas pessoas, né, esses, vamos dizer, futuros karstólogos, geomorfólogos, que seja, nos caminhos do karst, né? Que não é, como eu falei, como eu penso, não é um caminho melhor ou um caminho pior, né? Mas são caminhos que andam bem junto, né? Oi, Edson. Ô, Luiz, você falou do patrimônio, né? O conceito de patrimônio dentro da própria história extravasou e repercutiu na geografia, e dentro da geografia, a geomorfologia também se apropria do conceito através dessa terminologia, geopatrimônio. Existem eventos, né? São subeventos dentro da geomorfologia sobre geopatrimônio. Aí, geopatrimônio, geossítio. Primeira coisa, tem diferença? Um geossítio é um geopatrimônio? Ponto. Tá. E como o conceito de patrimônio é tratado pela geomorfologia? Porque o patrimônio da história, acredito eu que o conceito não abarque aquilo que o geomorfólogo, no caso, você também compreenda, né? E para tirar uma dúvida só, Caleb, você morou na Tunísia também, né? Isso mesmo, professor. Temos um aluno international aqui, o Luiz, que também é da Tunísia, porque o pai dele era engenheiro. Então ele deve conhecer essas paisagens. Eu acho que ele ficou muito feliz de voltar à sua casa natal. O distrito é Gabes, né? Gabes, que é o distrito, e Matmatá, a cidade, bem ao sul, quase fronteira tríplice ali com Argélia e Líbia. Isso mesmo, inclusive, eu fui para Matmata e para Tataouine também. Aí, tá vendo? Maravilha. Então agora você vai ficar até o final. Né? Agora você vai ficar até o final aí. Na verdade, o sonho dele é voltar para a Líbia. É meu sonho. É muito bacana, né? É muito bacana. Então, eu gosto demais. Edson,
é o seguinte, existem pessoas, digamos, como eu falo, não é sempre melhor ou pior, mas são as experiências, né? Mas pessoas um pouco mais fechadas, mais adeptas ao José Brilha, lá de Portugal, e é só ele, a questão do patrimônio geológico, etc, etc. E, assim, é tratado muito o geossítio como somente o valor científico. E eu discordo, eu e outros profissionais aí discordam um pouco, porque você pode ter a questão, como eu falei, do geopatrimônio. Eu posso ter como patrimônio o valor científico daquela dobra, por exemplo. Aqui, por exemplo, olha, essa imagem aqui é uma coisa mais ou menos para ilustrar isso, né? E essa entrada dessa caverna, para mim, ela é um geopatrimônio significativo. Do ponto de vista científico, a caverna ela é com calcários da formação Lagoa do Jacaré, eu tenho lentes de filito, eu tenho um calcário mais margoso, que faz com que e é uma falha, que faz com que eu tenha características morfológicas específicas. Mas para essa comunidade do Congado, olha que coisa mais simbólica, você está indo para os subterrâneos, literalmente você desce, né, para dentro da caverna, que normalmente, das questões bíblicas, religiosas, etc., é o portal do inferno. É uma coisa negativa, né? Mas que para esse grupo, aquele negativo ele foi colocado luz, digamos assim, pelas práticas religiosas, entendeu? Então, a parte do geopatrimônio, ela engloba tanto o potencial científico, pedagógico, didático, quanto a parte ou o valor cultural dessas questões. Entendeu? É mais ou menos a diferença do termo conflito ambiental e conflito socioambiental. Isso, exatamente. E assim, eu falo, qual que é o certo? Eu falei, velho, o certo é o que você utilizar na sua metodologia, né? Eu falando principalmente para os alunos, futuros colegas aí, né? Mestrado, doutorado, etc. Poxa, você de acordo com fulano, ou a metodologia proposta neste trabalho foi a abordagem do fulano. Desde que você concorde com essa abordagem e consiga defender, né? Tá lá, eu não posso na banca cobrar para você, chegar para você e falar, mas a metodologia dele está errada. E eu não faria isso. Por quê? Você optou por essa seleção dessa metodologia junto com o seu orientador, você está embasado em cima disso, eu posso discordar da pessoa que você escolheu, mas eu quero saber, seu objetivo geral e seu objetivo específico, eles foram cumpridos? Você conseguiu fazer o seu trabalho? Respondeu as suas perguntas? Beleza, não é? É claro que você não vai citar a Terra plana. Aí, pelo amor de Deus. Mas, assim, né, brincadeiras à parte, né, são essas nuances que às vezes tem, sabe? Por isso que eu estou mexendo mais com o geopatrimônio, porque aí você tem tanto a questão física, vocês vão ver mais para frente, tem duas fraturas, elas se cruzam, dá essa cruz, assim, como se fosse encruzilhada, que ela é utilizada para uma caverna de uso de matriz religião africana, candomblé e umbanda. Beleza. Existe uma outra encruzilhada dessa, que é utilizada para colocar uma estátua budista na China, sabe? Então, assim, para mim, eu continuo vendo a importância científica daquele sítio que formou daquilo. Eu sei que a partir do momento que eu tenho duas fraturas assim, e me dá 4 milímetros, eu já tenho uma caverna do ponto de vista hidrogeológico. Tá? A partir desses 4 milímetros de turbulência, a água ela consegue, então, entrar mais nisso e começar a fazer o alargamento dessa fratura, né, desse conjunto de fraturas ou dessas duas interseções. Né? E aí eu tenho isso na paisagem. Me mostra um geossítio que explica essa evolução, mas é muito mais que só a parte científica. Porque aí eu tenho esse uso desde 2000 anos atrás, por exemplo. Entendeu? Aí é isso. Assim, eu acho que... acho que eu respondi, né? Eu acho que se não eu empolgo, né? Beleza. Mais alguma coisa, não? Não. Beleza. Ô, Luiz, onde fica essa comunidade aí? Não sei se eu... Oi, Emílio. Caetanópolis, Paraupeba, aqui próximo a 7 Lagoas, 200 quilômetros de BH. Não, 200, 100 e poucos de BH. Né? Tá? Tem, se vocês quiserem, vocês colocarem aqui, ó, Congado, peraí, Lapa,
deixa eu só lembrar aqui, que foi mestrado, Lapa de Santo Antônio, Caetanópolis. Vou colocar no chat aqui, joga isso no Google e coloca isso no Google, PDF, e aí você baixa, aparece lá tanto o artigo quanto coisa. Peraí que eu perdi onde está o chat aqui. Coloquei assim só rápido, só para vocês verem. E aí, olha a importância de novo, né, do ponto de vista dessa questão cultural e de relação, né, entre essa parte da física com a humana, né? Vocês já devem ter assistido um filminho, eu brinco assim, não, quem assistiu foi meu enteado, né, meu vizinho, mas aquele Madagascar, né? Aqueles lêmures, aqueles bichinhos pulando em cima lá, né, no tempo inteiro do desenho animado. E aí você tem aqui a nota de 100 Ariary de Madagascar, em que a coisa principal aqui é o afloramento carbonático, né? Você tem uma nota do banco aqui do Líbano, e que você tem elementos da geodiversidade que permitiram a construção desses materiais, desses monumentos, e a parte mais importante da água subterrânea, por exemplo, por causa dessa caverna. Você tem áreas extremamente secas, né, sem água superficial, e aí você tem esses grandes aquíferos de águas fósseis, etc. E isso é importante para a vida e é importante para se registrar até como uma pintura, né, numa nota, né, de uma lira, né, aqui uma lira. A mesma caverna de Geita, né, o fato da Baía de Long Bay, na Tailândia, parecida com essa daqui do Vietnã, né? A vida desses barqueiros está relacionada, claro, à parte da pesca, etc., mas uma parte turística muito importante, né? Mas eu consigo perceber, olhando essas imagens todas, a gente já começa a ficar pensando no tipo de gênese, o tipo de karst, qual é o karst, essa questão da própria geomorfologia estrutural, e não somente o fato disso, isso aqui está estampado só, né, entre aspas, num selo ou numa nota, mas está estampado no selo uma nota por uma razão, né, faz parte dessa vida. E aí, se você olha o mundo inteiro, 20% basicamente dos afloramentos que a gente vê são carbonáticos, são do karst. E não por acaso, olha lá, patrimônios culturais, parques do patrimônio cultural da Unesco, normalmente em cima dessas áreas que estão aí, ó. Aqui são alguns, né? Só, não são todos. China concentra bastante, tá vendo? Não é por acaso que eu tenho esses locais, né? Esses locais como algo, né, que a Unesco considerou importante do ponto de vista natural e humano, né, nesse casamento, digamos assim. E aí você tem uma série de trabalhos aí, e esse é bem recente, de 2020, do Marton Veres, que ele é da Hungria, e ele trabalhou assim com vários tipos de karst e os processos de karstificação, né? Então, o que acontece, basicamente, é que a gente tem aqui uma série de tipos de karst, né, que ocorrem por causa das características geomorfológicas, geológicas, né, climáticas, etc., que dão os determinados que a gente chamaria de tipos de karst, né? Então, ele propõe isso aqui, né, um grupo, o subgrupo, é como se fosse a taxonomia da paisagem, de Bertrand, por exemplo, né? Aí você tem o grupo, subgrupo, o aspecto que classificou esse karst, o tipo dele e o subtipo, né? E eu circulando aqui, ou quadradando, em vez de circular, né? Eu quadradando aqui eles, ó. Basicamente, a gente tem isso tudo no Brasil, né? E em Minas Gerais, claro. Basicamente, é um karst tropical. Ele é dinâmico justamente por ser tropical. Você tem fases em que, claro, hoje, né, a gente já vê karsts bem mais maduros e complexos aqui, às vezes até paleokarsts, né? E, por exemplo, dentro de uma área, no contato da Serra do Espinhaço, o espinhaço,
ao empurrar esses carbonatos, ele quebrou e fraturou todos esses carbonatos, né? Eu tenho uma época em que isso foi ainda coberto, foi elaborado com a água de baixo, né, em subsuperfície ali da cobertura do solo, e aí eu tenho essas florestas, que são florestas de pedra, né, que são os tsing, que é o mesmo de Madagascar, eu tenho aqui na região de Monjolos, Corinto, Curvelo, Codesburgo, né? Porque o calcário ele é um só, né, submetido a esses estresses, às deformações e ao seu desenvolvimento, né? E aí, o que essa proposta mostra é justamente uma classificação que seja adequada, né, para uma área kárstica pertencente a um mesmo karst, o karst tropical, mas que eu posso ter, por exemplo, nas características aqui, ó, esse karst tropical ele é encoberto, ele vai me apresentar determinadas feições. Este karst tropical que está aqui, ele está encoberto ainda por cima pela floresta amazônica, né? Em alguns casos. Qual a contribuição do CO2, por exemplo, para desenvolver essa paisagem aqui na Amazônia? É completamente distinto desse afloramento todo exposto no norte de Minas com pouquíssima água, né? Então, é muito legal essas formas de se classificar, né? Pensar, e a apropriação do ser humano em relação a isso. Eu não tenho água na superfície, eu caço ela normalmente embaixo, né? E do ponto de vista histórico, né, aí eu tenho que falar um pouco o que é esse karst em si, né? Vem lá daquela época, daquela área da Europa, fronteira da Eslovênia com a Itália, né? A gente tem uma época em que surge a palavra carso no italiano, que seria originário dessas raízes indo-europeias aí, do carra, gara, ou próprio cras, né? Que é um planalto que existe na região da Eslovênia, né? Que é o chamado de karst clássico. O karst clássico é o lugar, né? E ele é composto de carbonatos que perfazem aí, ou são o karst tradicional, né? Então, você vai ver gente falando, às vezes, karst em minério de ferro, karst em arenito, karst em não sei o quê. Pode até, né, existir em alguns casos, dependendo de escalas, de evolução e tal, mas é bom você lembrar o que é um karst tradicional, porque a dissolução de um carbonato é completamente distinta da dissolução de um arenito, né? E aí você tem uma evolução fantástica, eu gosto sempre de mostrar essas coisas. 1563 você já tem a região do karst ali, de alguma forma já representado, né? E aí a gente para pensar como é que chegou esses estudos, ou como é que eles se desenvolveram, né? Como é que essa paisagem extremamente árida do ponto de vista pedregoso, existe um vento aqui que está retratado, que é o búria, é um vento extremamente frio, forte, com rajadas e tal, e aí a gente tem que pensar na parte do Império Austro-Húngaro, que você tinha ligação, a única forma do Império Austro-Húngaro escoar ou cabeças ou produção era pelo porto de Trieste. Então você tinha mais a noroeste a República de Veneza, e mais a sudeste você tinha o Império Otomano, que não eram amigos do Império Austro-Húngaro. Então a única forma que você tinha de escoar, fazer, né, naturalistas viajarem, escoamento de coisa e tal, era por essa ferrovia, né, que ligava Viena a Trieste. Na verdade, era um caminho normal, depois virou a ferrovia. E aí, muitos professores, pesquisadores, engenheiros, o próprio Richard Burton passou lá e tal, eles começam a ver um tipo de paisagem muito diferente, muito distinto, né? E eles começam a tecer alguns comentários em relação a essa paisagem, né? E um desses comentários é essa questão aqui, né? Do fato de você ter um retrato vivo da desolação, né? Você tem pedra para todo lado, né? E aí, reparem, as pedras que sobraram após o recuo das enchentes, aquela questão catastrofista ainda no século XVIII, início do XIX, né?
o violento vento de norte, né, que sopra ao longo da estrada, foi tão forte que nossa carruagem quase virou, né? Então, é esse retrato, né, um registro histórico-cultural da paisagem, da dificuldade de se atravessar essa paisagem na época, e as carruagens modernas hoje, né, com as rajadas de 117 quilômetros, 150 quilômetros, nesse vale, né? Então, a própria configuração do vale, ela faz com que essas rajadas, elas canalizem e atrapalhem muito, né, vamos dizer, o desenvolvimento humano nesse sentido, né? Não vai atrapalhar a natureza, porque é a natureza, mas isso aí é problemático, né? E aí o Richard Burton fala, por exemplo, que um estranho que em um trem, né, diria que quando Deus Todo-Poderoso criou a Terra, né, ou terminou de criar a Terra, jogou todas as rochas que não serviam para nada aqui. Olha que maldade, né? Então, você tem, basicamente, esse planalto de Kras, esse aspecto pedregoso, né, justamente com essas rochas supérfluas que foram jogadas lá na paisagem. E aí você começa a ter, nessa passagem, né, nessas viagens, etc., uma série de viajantes, geógrafos, naturalistas, e muitos geomorfólogos que a gente já conhece aqui, o Grund, o Penck, por exemplo, né? Você tinha o pessoal responsável ali pela Escola de Viena, né, de geomorfologia. E esse senhor aqui, o Jovan Cvijić, sérvio, né? Ele escreveu a primeira tese de doutorado do mundo, que é essa das Karstphänomen, que é os fenômenos kársticos, né? E passa a dar palestras na Sorbonne, e aí, então, o Kras, né, ou o Karsto italiano, ele é, então, chamado, a atenção para ele com terminologia em alemão, Império Austro-Húngaro, né? Então, era que seria aí o Karst, com K, né? Karst. E aí você vê que começa a se desenvolver, né, toda uma questão teórica em relação a você ter um sistema aberto, compostos por essa hidrogeologia específica, a geoquímica dando, né, uma contribuição importante no desenvolvimento da paisagem estrutural ali como um todo, né? É mais comum em rochas carbonáticas, embora outras litologias possam apresentar o karst, como arenitos, dependendo dos quartzitos também. No Ibitipoca, por exemplo, você tem um karst em quartzito micáceo muito interessante, né? E existem pessoas que falam assim, não fala mais que existe pseudokarst, né? Na verdade, existe, né? Então, uma coisa é o karst em arenito, que você não vai chamar mais de pseudokarst. Outra coisa são terrenos pseudokársticos, né, que são desenvolvidos principalmente naquelas rochas ou naqueles locais que não ocorreu a dissolução. Então, se você tem um tubo de lava, eu tenho uma forma que é a caverna, né? As formas e os processos, elas têm que andar junto, né? Então, se seja abatimento aliado à abrasão e aliado à dissolução. Eu não tenho dissolução no tubo de lava, a princípio, na formação dele. Eu tive a lava que abriu aquela rocha, né? Ou a própria lava que estava ali, ela solidificou no entorno, abaixou lá, né? Não tem mais atividade, abaixou, ficou o espaço que é uma caverna. E não é porque é caverna, então é karst, né? Então, por isso que surge o termo pseudokarst, né? Mas aí a gente faz uma distinção, né, aqui, por exemplo, da magnitude, das escalas, e aí foi o que eu expliquei mais cedo do karst tradicional ou não tradicional, né? E em Minas a gente tem, basicamente, todos os tipos que vocês quiserem, né? Aqui nesse mapa, por exemplo, eu tenho os biomas, principais biomas brasileiros, com essa parte em preto, são as principais províncias kársticas, tomando como base os calcários, os carbonatos, dolomitos, etc. Se você coloca o mapa das cavernas que são conhecidas no Brasil, você vê que amplia um pouco essa questão, porque você tem cavernas em minério de ferro, cavernas em, como falei, né, em arenito, em quartzito e por aí vai, né? Então, basicamente, o nosso país ele é um terreno extremamente fértil para karstologia, para espeleologia, para geomorfologia como um todo, com nem tanta gente estudando isso, né? E se a gente pega
as distintas formações e grupos, né? O mais importante seria o grupo Bambuí, né? Esse em cinza, ele ocupa porção significativa, né, do nosso território, justamente aonde tem problemas, por exemplo, de desenvolvimento de cidades médias. Temos 31 cidades médias propriamente ditas no Bambuí. Saiu um artigo nosso no Ateliê Geográfico da disposição de resíduos sólidos no karst do Bambuí. Tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, porque mostra justamente cidades que têm lixões e não aterros sanitários em cima de áreas kársticas e podem, então, potencialmente contaminar a fonte de vida, que é a água, né? Então, do ponto de vista brasileiro, a gente tem aqui o Brasil todo, né? Minas Gerais, a contribuição, assim, absurda de cavernas, né? De existência de cavernas, principalmente em carbonatos. E aí a gente pensa na questão da evolução, né? Caverna na pré-história, ou karst na pré-história, servindo muitas vezes como esconderijo, refúgio, abrigo, santuário, principalmente fonte daqueles mitos de criação, né? Isso aqui, essa foto é do berço da humanidade, patrimônio mundial, né? Que a partir daqui, então, a gente teria, né, o desenvolvimento da nossa espécie humana e tal, e aí você vê uma paisagem extremamente parecida com nossa Minas Gerais, né? Isso aqui, a gente está no sul da África, né? E não por acaso, você olha, né, determinados locais que para uns seriam, ou nessa abordagem, somente o geossítio, né? Eu tenho aqui a capacidade de ver a intercalação de materiais mais resistentes do que o calcário. Eu tenho períodos, olha lá, em que tenho esse dobramento que está aqui, né? Depois eu tive remoção do material há muito tempo, depois eu tive outra formação aqui, com essas rain pits, né, da água pingando e dissolvendo. Então, só nesse afloramentozinho aqui, deve ter um metro e pouco, mais ou menos, você já consegue traçar uma série de processos evolutivos do ponto de vista regional aqui desse karst, né? E aí você, óbvio, né, você tem desde as questões mais óbvias e diretas, como essas representações rupestres que mostram aí, registram, né, o dia a dia, né, dos povos primitivos, tradicionais, etc., até questões aí talvez menos óbvias ou mais difíceis de achar, como cerâmicas, ou os cacos das cerâmicas, ou as próprias cerâmicas, e o que levou, por exemplo, eu ter nessa caverna, seja brasileira, ou seja maia, ou asteca, em que eu tive um ritual funerário dentro da caverna, né? Então, muitas dessas coisas a gente vai pensando, e até mesmo, como eu disse, a questão da rocha como suporte para essas pinturas. Então, cavernas com rochas mais básicas, dura mais essa pintura quando está exposta, né? Nas mais ácidas não. O fato de eu ter aqui, por exemplo, no Pará, Caverna das Mãos, você tem aqui um arenito mais friável, etc., e depois você caminhar 300 metros para dentro da caverna, que é o centro da caverna, que tem mais ou menos 600 e poucos metros, na zona completamente afótica, sem luz, você tem registro de mãos grandes e mãos pequenininhas, rituais, ou sei lá, né, o que pode ser isso? Isso deixa para os arqueólogos, mas você vê alguma coisa, ou a própria morfologia dessa caverna, que é difícil chegar lá, inclusive, você anda em fendas, você rasteja e tal, e chega no painel, né? A morfologia, ela permitiu alguma coisa, né, cognitiva, sei lá, de dificuldade, de acesso, né? Aquela questão de transição da vida adolescente para adulta, e etc., né? Então, bom, eu sou suspeito para falar de caverna, né? Eu adoro esse negócio. Porque você tem muitos porquês, né? O tempo inteiro você tem esses porquês, o próprio karst, né? Quando você pensa na morfologia, você tem um vale cego, em que o rio ele vem, ele entra aqui, e com o tempo ele foi rebaixando isso aqui, ó.
É uma cachoeira ao inverso, né? Então, o Vale Cego, e aí nesses vales cegos, por exemplo, você encontra rochas que são, às vezes, fora desse espaço, né? Que são alóctones, você vê restos de armamentos, lanças, facas, etc., e a própria ossada, o resto desses animais, né? Então, já mostra como é que se buscou compreender a geomorfologia para utilizar, né? Quando a gente fala do crescente fértil, por exemplo, todo mundo lembra, né, do crescente fértil, do rio Tigres, do rio Eufrates, né? Mas esse crescente fértil ele só foi possível por causa dessas montanhas Taurus, tá? E as Agros, que são justamente as nascentes do Eufrates e do Tigres, né? Então, isso aqui é uma caverna que hoje é aberta ao turismo, né, no Irã, né, que tem até a estátua do rei que fez as primeiras expedições, né, o Shalmaneser, o rei da Assíria, tá? Explorou essa caverna aí no ano de 853, mais ou menos, antes de Cristo, né? E aí foi tão importante, tão marcante para ele, que ele mostra, inclusive, a caverna com os espelhotemas, as gotinhas caindo aqui, formando, né? Por que eu estou mostrando isso? Né? É muito igual o pensamento do Humboldt, no sentido de, para que eu vou medir a vazão de uma cachoeira somente, sem me encantar pela magnitude do processo ou do fenômeno natural, né? Então, para que eu vou estudar, uma vez que eu tive que escutar isso, engolir seco e falar assim, não, o ignorante tem sempre razão. Mas eu ouvi assim, o fulano trabalha com caverna, ele mapeia caverna, estuda caverna, ou seja, é a arte de mapear o nada, né? Aí você ouve um negócio daquele aqui e tal, não vou nem responder, né? Porque essa caverna, por exemplo, que se não tivesse esse registro, a ciência que não se vê, ela não existe, não é verdade? Por isso que a gente tem que publicar, a gente tem que ter revisão por pares, etc., mas para que isso não caia em esquecimento, né? Então, essa caverna ela tem agora um valor X, né, que constitui o geopatrimônio da atual Síria, né, por exemplo. Tá? Então, desculpe, da atual Síria não, né, desculpe, do Irã, né? Então, isso é muito importante, eu acho, abordar dessa forma também, tá? E aí você pensa que na mitologia greco-romana, de maneira geral, né, habitáculo, né, a casa de Zeus, no Monte Olimpo você tinha lá, né, cavernas onde você poderia consultar, né, ali os oráculos. Ela, na antiguidade, ou na mitologia grega, muitas vezes são os portais do inferno, né? Tanto é que a gente tem o inferno de Dante, né? E aí, se a gente dá um pequeno salto, né, nessa evolução histórica, você pode passar aí por questões aqui um pouco mais modernas, mas na mitologia japonesa, por exemplo, você tem também uma deusa do sol, a Hide, acho que é Hide, não, tá aqui, a Amaterasus, né? Amaterasus, que é uma deusa do sol que escondia numa caverna chamada Caverna dos Céus, né? E aí você tem uma história dos mitos de criação, principalmente da medicina, no Japão. Você tem mitos de criação de nativos norte-americanos, olha a caverna, olha a arte de mapear o nada, olha, essa caverna toda dessa forma, o que ela me sugere? Ela me sugere uma geologia estrutural, uma geomorfologia extremamente fraturada, com direções preferenciais, né, com planos paralelos, e pensando que foi a água que foi passando, descobrindo caminhos mais fáceis e formando esse negócio, é uma coisa fantástica, né? E aí você tem, né, o uso turístico. Então, você entra por aqui, você tem um lugar que tem elevador, provavelmente de acessibilidade, etc. A caverna em si, o original, né, dos índios, dos nativos norte-americanos, é aqui, né? E é a caverna que eles falam, olha que interessante, né? Um lugar, esse local, quer dizer, deu nascimento a uma nação,
que é a nação, no caso, desses índios, desses nativos norte-americanos, tá? E várias outras tribos que acreditavam aqui ser o local, né, de criação deles, né? Cavernas na mitologia grega, na mitologia céltica, né? Aqui a deusa Freia, né? Dentro de uma caverna cheia de duendes aqui, né? Até que você pensa, agora até a gente pode falar do Estrabão, Plínio, Políbio, todos esses filósofos greco-romanos, né? Vamos dizer, mas aqui Estrabão romano, etc., em que você tem esses fenômenos kársticos começando a aguçar as ideias, né, ou a cabeça dessas pessoas, porque reparem que o Posidônio, ele falava que o rio Timavos corria das montanhas e caía dentro de um abismo, e depois, após fluir no subterrâneo por cerca de 130 estádios, ele aflora próximo ao mar. Então, você tem o Carso, né, tem o Carso que está aqui, e essa região de Duino é onde tem as nascentes, tá, do Timavo. E olha esse mapa de 1500, né, entre 1596 a 1673, que foi o Joan Bleu, né? Vamos colocar aí 1650 que seja esse mapa. Estava simplesmente provando isso, né, que você tinha essa região, as montanhas Snezhniki, que está aqui, de montanhas nevadas, derrete esse material, passa por terrenos aqui, ó, Snezhniki, terrenos impermeáveis. Então, eu tenho rio em superfície. Ao ter este contato, o rio, ele entra no sistema, que são essas cavernas de Scotian, e aí ela vai até a nascente do Timavo, que está aqui. E não é deixar de evoluir, não é deixar de coisa. Aqui tem uma estrada passando aqui em cima, né? É simplesmente fazer o negócio que tem que fazer, se for fazer, né? Se não puder não fazer, mas fazer direito, né? Do Sumidouro à Ressurgência tem cerca de 40 quilômetros, né? Então, o Sumidouro é daqui, nas cavernas turísticas de Scotian, patrimônio da Unesco, até as nascentes aqui do Duino, em Duino, né? Do Timavo, no Mar Adriático, tá? E aí, ao pensar, né, no Império Romano, como a gente sabe, você tem mosaicos interessantíssimos em que são retratados espeleotemas, né, feições que são muito comuns nas cavernas, como esses escorrimentos, etc. E os romanos também foram os primeiros a trabalhar, vamos dizer, transformar, digamos assim, essas cavernas que possuem fontes termais, águas quentes, né, transformar esses espaços nas famosas termas, né, ou os banhos, a gente fala os banhos romanos, né. E aí você tem, né, várias termes que são chamadas, e historicamente existem, e muito daquela comunidade toda ali vive em função desse karst. Às vezes não sabe nem a parte da karstologia, da geomorfologia kárstica em si, mas sabe que determinadas ações ou práticas aqui nesse espaço não podem ocorrer, porque senão eu detono a minha fonte de renda, vamos dizer assim, ou de sobrevivência, né? Então, a gente tem, né, não é de espantar que muitas áreas kársticas pelo mundo todo a gente tem essas termas. A gente falou da Tunísia, né? A Tunísia, a gente visita a região de Cartago, na Tunísia, que está aqui, ó, Cartago, né? Então, você tem estruturas romanas lá, né? Você tem, não as termas, mas você tem cisternas que foram feitas pelos romanos por causa do carbonato que estava ali, era fácil de fazer, né? Digamos assim. Então, pelo mundo todo, até você chegar, por exemplo, até a região aqui da Inglaterra, né? No caso, Londres, e até na região que a gente chama de Bath, né? Que seria os banhos romanos, né? Então, você tem a cidade inteira ali, desenvolvida, etc., mas o centro do mundo era, né? O centro do mundo seria aqui, ó, Aqua Sulis, né? Está aqui. E aí tem uma placa que eu sumi com a placa, deixa eu ver aqui, tem uma placa que era Sacred Springs, né? Que era não sei onde é que está. Bom, eu confundi a foto. Mas esse, no caso, esse banho romano lá de Bath.
Em Minas Gerais, a gente tem algo parecido, inclusive com essas, não o banho romano, óbvio, mas essa parte aqui, olha, eu tenho uma água quente que foi dissolvendo esse meu carbonato, ao encontrar a atmosfera, você perde o carbonato e você precipita o carbonato de cálcio que você tem ali. Sai o CO2, né, e precipita o carbonato de cálcio. Aí você forma essas tufas calcárias ou tufas carbonáticas. Nós temos isso em Montes Claros, que hoje é extremamente árido, extremamente seco. Então, eu tenho cachoeiras de 10, 15 metros de tufas carbonáticas que só poderiam ter sido formadas em uma época em que eu tive uma gênese com água termal, não é? Uma época de abundância de água e por aí vai. Então, como é que, né, como eu disse, esses sítios ou esse geopatrimônio todo, às vezes ele é subutilizado, né, principalmente no nosso país. Ô, Luiz, Oi. Você colocou agora, né? O karst. São duas perguntas. Assim, lá, me lembro das aulas de geomorfologia com o Guerra e a Ana Luísa, Coelho Neto, e eles falavam que o relevo kárstico é a dissolução do calcário e ponto. Você está colocando que não. Né? Então, acredito eu que o conceito de karst ao longo desse tempo evoluiu. Você colocou a questão do karst em quartzito. Quartzito, arenito. Já visitei em Bananal, no alto da Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, grutas também que eram apropriadas, né? Também tem na Bahia, esqueci, não sei se é Itabuna, Nossa Senhora, que algumas cidades têm e fazem até igrejas dentro da gruta, não só capelas, mas ou centros devocionais. E em Bitipoca também, mas que não tem um relevo de solução de calcário, mas é de quartzito. Quartzito micácio, Isso. Então, o que é o karst? Quando eu falo assim, relevo kárstico, porque sempre tem associação direta. Relevo kárstico tem gruta. Aí você colocou, nem toda gruta é de karst. Né? Como você colocou do derramamento de lava. Né? Então, o que hoje é considerado como karst? Até difícil de falar isso. Karst, por que não era karsto, né? Muito bonito, karst. Assim. O pessoal de Portugal também fala karsto, né? Mas o que acontece? A gente tem, na verdade, pessoas que acham que qualquer forma, etc e tal, aí vai ser o karst, pronto, acabou, e sem muito pensamento crítico, né? O que a gente está defendendo já há um tempo, até uns colegas meus lá da Polônia, eles propuseram justamente para a gente, em vez de ficar perdendo tempo com algumas questões conceituais e às vezes até questão de ego, né, de alguns, não estou falando de todos, mas de alguns, a gente avançar um pouco mais no conceito da seguinte maneira. Para mim, Luiz Eduardo, é importante eu mostrar a escala e a diferença dos processos. Por mais que seja a dissolução no quartzito do Ibitipoca é diferente da dissolução no carbonato de não sei aonde. Então, eu falar só o karst de Ibitipoca pode levar a algum erro de compreensão justamente desses processos, porque, igual você falou, né, você mencionou, a gente sempre estudou que karst era o carbonato e ponto, não é? Só que, com a evolução da própria ciência, percebeu-se a presença de feições kársticas e processos que foram de dissolução também desta rocha, com águas e condições tais que permitiram a dissolução. Não na mesma proporção, na mesma escala, mas permitiram a dissolução daquilo. E é importante que esse sistema ele seja a interação daquela parte que eu falei, né, da geoquímica, a hidrogeologia, que eu tenha a união dessas formas e processos na superfície e na subsuperfície, entendeu? E aí utiliza-se hoje, ou pelo menos eu tenho tentado falar muito disso, que é o karst tradicional em carbonatos e o karst não tradicional em quartzitos ou arenitos, ou o que seja. Sempre colocar meio que a rocha mostrando, sabe? A litologia mostrando o que você vai estudar ali, porque o aluno de graduação que estudou no livro do Cristofoletti, que tem poucas páginas sobre o karst, e essencialmente karst carbonático, que é o mais bonito, eu acho, ele pode se perder nessa evolução espaço-temporal e escalas, etc., tão cara para nós da geografia, né? Entendeu? Entendi. E a segunda coisa que você colocou, né, me lembrei que eu já visitei
as grutas do Vale do Ribeira, esqueci até o nome do parque que tem lá. Petar. É o Petar, Parque Estadual Turístico Alto do Ribeira, Petar. Isso. E lá é muito úmido, né? Uma das regiões mais chuvosas do estado de São Paulo, e colocou aí, eu lembrei de Arcos e Pains, que já está aí no centro de Minas, mas também os Montes Claros, que já estão num clima mais seco. Você colocou que o karst, para ter se formado, precisa de água. Sim. Né? Então, um karst no semiárido ou numa área árida é um indicativo paleoclimático de que aquilo dali já foi úmido um dia. Exatamente. Né? E aí, como ele está no meio tropical, quando ele entra nessa faixa semiárida, porque também é aquela coisa, lá no Maranhão ou Piauí, que a Luiz Guidot estudou as grutas. Piauí, Serra da Capivara. A Serra da Capivara também faz parte desse relevo kárstico? Não tradicional. Não tradicional, né? Isso. Isso. E pelo que você coloca até mesmo na Europa, parece uma associação meio boba, mas, assim, em grande parte, não só na pré-história, mas na época antes de Cristo, com o Império Romano, o relevo kárstico foi muito importante para a localização desses grupos humanos por conta da disponibilidade de água. Exatamente. E proteção, né? E abrigo. Né? E hoje a Unesco, quando tenta preservar esses patrimônios, ele está levando mais em consideração a importância quanto ao fato de ter sido sede de grupos humanos antigos ou apenas por conta da sua importância hidromineral ou paisagística. Existem sítios que são naturais, aqueles humanos, e os mistos, né, vamos dizer assim. Mas no caso do karst, o karst é o primo pobre de qualquer um, entendeu? Até da Unesco, vamos dizer assim. Se você fizer um levantamento dos patrimônios culturais da Unesco, o que levou este ou aquele local ser elevado à categoria é muito mais aquela interação do ser humano com a paisagem do que a feição kárstica ou o karst propriamente dito. Entendeu? É muito pouco. A gente tem... Eu tinha feito um levantamento, não sei se está fácil aqui, mas depois eu penso, aí eu faço igual aula, eu lembro dos trem, pego aqui, mas vamos colocar de todos, quase 200, se for o caso, tem uns 13, ou 15 no máximo, que foram por causa do karst como sistema completo. Entendeu? Por mais que eu saiba que um parque patrimônio cultural da Unesco, que eu tenha lá uma nascente kárstica, né? E essa nascente ela privilegiou determinado povo, aquilo outro, ninguém fala do karst. Entendeu? Se eu tenho Chichén Itzá no México, ali em Cancún, eu tenho um cenote sagrado. O cenote ele é sagrado porque na superfície não tem água. A única água que eu tenho está no subsuperfície, que é o karst, que oscila em relação à chuva, ele oscila com o avanço ou recuo do mar. Então, tinha ou não tinha água, era a única forma que os maias tinham de ter água. Mas ninguém fala que é o karst de Yucatán, que foi... Não, Chichén Itzá é aquela obra do ser humano, utilizando do geopatrimônio, etc., entendeu? Da própria geomorfologia, mas sem fazer essa ligação. Entendeu? Aí você me lembrou, eu tenho um trabalho de um aluno, São Leopoldo, se não me engano, na fábrica da Coca-Cola, acho que é São Leopoldo, que usa água subterrânea de relevo kárstico. E como ele mora lá, ele falou assim, professor, tinha uma lagoa com tantos metros de diâmetro e ela foi secando. A minha ideia é de que ela secou por causa dessa utilização de água subterrânea, porque essa empresa que estava aqui, ela já secou em outro lugar, em outra cidade, ela abandonou a unidade produtiva e veio para cá. Né? Aí, aquela coisa, a empresa sempre fala que está dentro dos limites da lei, que respeita a lei ambiental, mas o fato é que está secando. Sim. Né? Sim. Você tem algum tipo de conhecimento em relação a essa associação da utilização dessa água subterrânea em relevo kárstico e as plantas industriais que necessitam de muita água, como
produção de refrigerante, produção de cerveja. Um ótimo mestrado para quem quiser fazer. Porque, não é? Tipo assim, para pensar. Onde é que está a Ambev aqui em Sete Lagoas? Em Sete Lagoas, desculpa. A Ambev, próxima a Belo Horizonte. É em Sete Lagoas. Em que eu tenho o quê? Um relevo kárstico. Onde é que estão agora tem eu acho que é a Kaiser Antártica. Sim. Também está lá. Sim. Relevo kárstico, às vezes você não vê, porque ele é encoberto em alguns casos, né? As próprias fábricas, o que você precisa fazer para qualquer produto que você vai fazer? Não é nem Ambev, pronto. Eu estou indo lá, uma Iveco da Fiat. Eu preciso de água no meu processo produtivo. De onde vem essa água se ela não está na superfície? Por exemplo, né? Isso. Ela está no kárstico. Então, assim, no senso comum, você conversa com pessoas no campo, essa lagoa que tá... Hoje eu vejo uma dolina maravilhosa lá e tal, linda, papapá. Só que o cara chega para mim lá, ele vem, né, velhinho e tal, chega para mim, isso aqui era uma lagoa linda, não sei o quê, foi secando com o tempo, etc. Então, e aí a gente tem que fazer pensar uma coisa também mais com cuidado, o seguinte, não é a planta, não é só isso, mas eu coloquei uma planta dessa, ela normalmente atrai pessoas, faz a cidade aumentar, faz a cidade virar uma cidade média. E aí eu tenho 200 mil habitantes em Sete Lagoas, utilizando desses recursos, além das indústrias que estão utilizando esses recursos, não é? Com, normalmente, um SAI, Sistema de Abastecimento e Esgoto, que não tem técnicos formados ou técnicos especialistas no caixa, quase não tem mesmo, não sabe a vazão, é só furou, tem o tanto. O livro falou que tem que sair tantos por segundo. Ótimo. Aí ele vai lá, coloca e está tirando a água. Paga para o igão que tem que pagar e está tirando a água. Entendeu? Se você fizer realmente depois, até se a gente for pensar num trabalho desse, de fazer a relação de... Imagem de satélite, velho, década de 50. Desculpa, 50. Década de 70, 80. E até agora você começa a ver espelhos d'água sumindo e espelhos d'água oscilando bastante, até os que somem mesmo. E se você depois vier por cima e colocar uma coisinha de cidades, né, crescimento urbano e coisa, é a água indo embora mesmo, né, do karst, pelo desconhecimento. Não é deixar de usar. Londres é karst, Viena é karst, Paris é karst, Roma é karst. Só algumas cidades mundiais com uma pressão absurda de população. Nunca existiu problema de abastecimento de água nesses locais. E nem abatimento de prédio. Nem caiu prédio, nem caiu casa e nem caiu a rua. Uhum. Como acontece nos nossos locais, entendeu? Tá certo. Muito obrigado aí, professor. Trem é feio, né? Como diria um bom mineiro, né? O trem é feio, porque a gente vê isso tudo, né, acontecendo, e o que a gente consegue fazer é formar ou tentar formar pessoas, né, que consigam pensar nesse geossistema, entendeu? Certo. Beleza. Pegando ainda a sua fala, olha aqui, ó. Quando eu coloquei esse exemplo aqui, não foi por acaso, não, ó. Você tem essa região aqui dessa Claustra Alpium, que seria a primeira barreira dos Alpes Julianos, né, que seria aqui mais ao norte e tal. E a região de Emona é hoje a capital da Eslovênia, então você tem Emona e Aquileia. Essa região toda que está aqui, né, eles ficaram por causa dessa área aqui de Ad Frigidum. Seria uma área extremamente fria, do ponto de vista da água fria, mas é onde eu tinha água. Não é por acaso que os romanos, então, fizeram essa fortificação aqui e ficaram em Emona, porque tinha água. Foi o que você, né, mesmo que você mencionou aí. O Vale do Vipava. Nesse caso, não eram águas termais, então é o Ad Frigidum por causa disso, né? Não era água termal, era água que vinha basicamente do degelo dos Alpes Julianos, entrava pelo carbonato e ia florar aqui mais a sul, né, dessa região. Tá? E o que é legal, que eu acho, assim, o karst está lá, e aí você tem 30 quilômetros, mais ou menos, de torres defensivas, de fortes, pequenas fortificações, né, fortins, etc. O pessoal utiliza isso para o turismo pedagógico, científico, no caso da história, etc., né? Mas aqui, esse é o tal do vale, né, do Ad Frigidum. A água está saindo desse maciço, né? Eu tenho os assentamentos aqui, né? Não é por acaso
né, que você teve a possibilidade, por exemplo, de ocupar essas áreas mais férteis, né? Aqui, olha, eu estou um pouco mais para quase, não vou dizer meia encosta, mas estou indo em direção aqui encosta mais ou menos, porque o que me interessa está aqui, né? Aquele local de águas, né, do karst. Você tem, né, vários indícios dessas fortificações romanas, e eles têm lá esse forte, né, esse parque, que é de história militar, o parque, mas na verdade é um parque de história, porque você vê desde a época do Império Romano até Iugoslávia, por exemplo, em que o karst, as próprias configurações do karst permitiram o uso daquela defensivo daquela paisagem, né? E aí a gente vem, né, com essa parte da queda do Império Romano, né? E aí a gente começa a ver lá aquelas chamados povos bárbaros, né? Não, são povos germânicos, hunos, né? São os eslavos. E aí você tem uma espécie de blackout medieval aí na Idade Média. Vocês reparem que eu fiz aqui como se fosse uma evolução do pensamento geográfico, né? Mas cartológico, porque você pensa que cada vez bom, caiu o Império Romano, fica tudo restrito quase, basicamente, à interpretação dos textos sagrados, né, do cristianismo, e a caverna passou a ser um negócio que era isso aqui, né, era a casa, né, era a morada do coisa ruim, né, aqui é uma representação do inferno de Dante, né, que está aí esse círculo interior. Só que mapas de pesquisadores da época mostravam, por exemplo, cavernas aqui que você tem o maior lago kárstico do mundo, que é o Cerkničko jezero, que é o lago de Cerknica, lá na Eslovênia. Você tem aqui ó, o ponto de encontro das bruxas, tá? As bruxinhas voando aqui, um monte de morcego saindo do negócio, porque aqui tinha congelamento da água, a água sumia, tinha granizo, tinha um monte de coisa que a razão ali não conseguia explicar, né? E aí o pessoal fazia essas doideiras, por causa do sistema, né? Se fosse, então, uma fábrica de cerveja aqui em 1500 e pouco, né? 1600 e pouco, já não tinha mais esse lago. Exemplo, né? Que a gente brincou aí mais cedo. Tá? E aí, olha, você tem o Leonardo da Vinci, por exemplo, né, que começa a questionar um pouco a questão só da explicação pelos textos, né? Embora faça uma pintura como essa, né, da Virgem das Rochas, você tem a paisagem kárstica retratada aqui, né? E aí você começa a ter uma série de apropriação, vamos dizer assim, do relevo kárstico para esses usos que estou mostrando fora, mas nós vamos ter isso aqui no Brasil, vocês vão ver depois, muito fácil, né, de ver isso aqui. Será, né, lembrando também do que você falou, Edson, assim, será que, né, um questionamento que eu fiz até na minha tese, assim, ó, por quantos anos os cristãos tiveram que cultuar o seu Deus no subterrâneo, nas catacumbas, né? Porque não podia cultuar, até Constantino não podia ir para a superfície. Mais de 200 anos, por exemplo, né? E aí você tem Constantino permitindo a fé católica, etc e tal. Aquela mudança do protegido ali, do sagrado protegido, ela não é de uma hora para outra, então por mais que eu vá para a superfície, eu ainda caço o buraco da caverna para eu cultuar, né, como cristão, entendeu? Então, é um negócio muito interessante. E a gente não pode passar, né, simplesmente por essas coisas sem nos questionar um pouco. E aí você faz uma transição da Idade Média, né, para o Iluminismo, onde você começa, olha aí, ó, sua pergunta, e aí está aí, ó, fontes, água subterrânea, aquífero, né? Profissionais como esses aqui, nessa época, já tentando compreender esse movimento dessas águas kársticas. Neste caso aqui, nós estamos falando quase que essencialmente na Europa, no caso aí, né? E pela antiguidade, no karst, que é o carbonático. É o tradicional, ponto, acabou, né? Tentativa de explicar esses espelhotemas. Então, você tem uma teoria ali tentando dizer que acontece igual, né, ou similar a essas plantas. A representação que ele usa é até parecido, né, com couve-flor, né, com árvores e raízes, tá vendo? E aí ele nota, hoje, né, a gente vê que abrindo, né, um espelhotema ou uma outra pérola de caverna, você vê esses anéis concêntricos, né, você vê
esse acúmulo de material. E aí, né, como eu disse, nessa transição, você vai cada vez mais explorando essa paisagem mais sistematicamente. Eu gosto sempre de mostrar as antiguidades, né, das coisas, são bem, bem fantásticas. Por mais que eu tenha uma obra escrita aqui, ó, Mundos Subterrâneos, por um monge, né, ele está tentando explicar o movimento das águas, ó, nas montanhas, tá vendo? Os sumidores, isso que a gente acabou de comentar, né? Mas, olha lá, olha nas cavernas, eu tenho uma santa, né? Umas santas ou coisa parecida nas cavernas. Então, também você não rompe de tudo, mas tenta algum avanço científico, né? Esse é um pesquisador da Eslovênia, muito, muito famoso lá, começa a trabalhar com intemperismo, né? Coisa que até então, olha lá a data, né? Intemperismo e a dissolução desse carbonato. Eu começo a distinguir o dolomito mais resistente à dissolução do que o calcário, e por aí vai, né? A gente vai fazendo aqui uma evolução mais rápida aqui, mas você vê o termo, né, do karst, aí você tem tudo aí em alemão, né? Esse trickster aqui, plastic, ele é como se fosse o gesso, então é o karst no gesso, né? E o gesso, aquela rocha, o gypsum, né? Até a gente ter, né? Como eu falei, o martel ele é mais da espeleologia, mais a caverna, né? A caverna ele é um poro de um sistema fantástico. E aí você tem o Grundpenck e o Civic, que é o mais importantão de todos. Eu fiz a tradução de grande parte da tese dele, a primeira tese, né, de Karst, e isso está gratuito. Vocês jogam isso aí no PDF que vocês vão achar. Karst, uma monografia geográfica, né? A Academia Sérvia de Ciências e Artes, ela pegou esse material do Civic, colocou para o inglês, e aí eu traduzi para o português, a autorização deles lá, justamente para as pessoas começarem, né, a se interessar mais e pensar nessas ideias, né, de Karst. E aí vocês reparem que, claro, que já demos um salto gigantesco aqui, né? Então, reparem, os fenômenos kársticos, a origem das cavernas de calcário, a hidrografia dos karstes, tá no plural, vários karstes, princípios de karstologia, né? Corrosão de mistura. Começou a ver que não é só a água que dissolve aqui, eu tenho águas termais com outras águas que se misturam, aumentam a agressividade e dissolvem o meu sistema, né? Hidrografia kárstica e espeleologia física, a espeleologia científica, os termos, né, franceses espeleológicos, as formas kársticas, né, a geomorfologia kárstica, e por aí vai. Até a gente tem uma bíblia da espeleologia em si, que é a Cave Geology do Palmer, muito bom esse livro. E nós esquecemos, frequentemente, vocês viram que até então foi centrado na Europa, pela nossa formação, vamos dizer, né, de Portugal, etc. Mas reparem, nós temos geógrafos franceses excelentes, nós temos, não é uma idade média, mesmo porque essas observações foram 1613, 1639, não é a idade média deles, né? Mas condiz mais ou menos com isso que a gente está falando, e esse Shushyak, ele explorou mais ou menos 270 cavernas, né? E ele trabalhou nessas cavernas, principalmente registrando a direção. Então, quando a gente fala de mergulho, né, quando a gente fala de direção e mergulho, por exemplo, numa estrutura geológica, ele já fazia isso nessa época. Tamanho da caverna, a extensão dela, a profundidade que ela se encontrava, né? E ele é o patrono, digamos assim, como é que fala? Da karstologia chinesa, né? Inclusive sendo retratado aí nos selos, né, mostrando uma das passagens dele numa das cavernas, né, que ele estudou, né? E nós temos a medicina chinesa também pegando ou utilizando essas cavernas para que coisas como estalactites, estalagmites, minerais, eles fossem utilizados na medicina ou na farmacologia tradicional chinesa, né? Se a gente dá aquele salto de novo, de 1600 e pouco, né, até a gente chegar em 2012, né, a gente tem
o yin yang da China aí, ó, a parte industrializada e a parte tradicional com uns pedaços de caverna aqui, né? Não estou falando que você lixar uma estalactite ou quebrar e tomar um chá vai dar certo, mas, por exemplo, esse mineral que é encontrado nessas estalactites é a epsomita, que é um sulfato de magnésio hidratado. Aí isso é bom para algum medicamento, principalmente para aqueles anti-azia e para segurar a onda do estômago, vamos dizer, né? Dando um outro salto gigantesco, a gente pega partes em que você tem, durante usos, né, militares do espaço, você tem cavernas que passam a ser fortificadas, tanto do lado austríaco quanto do lado italiano, Primeira Guerra Mundial, isso, né, diversos trabalhos sobre essa região, de Caporetto, principalmente. Repara, eu tenho um baita de um polier aqui, né, e as fortificações estão aqui, né? As fortificações estão aqui em cima. Ninguém passa por aqui, se passar vai chover bomba, né? E, no caso, a gente tem a caverna com a sacralização do espaço. Ó, dentro da caverna, que é o abrigo, é a proteção, você tinha aí um pequeno altar, né? E essa colina, no meio de um polier, reparem que ela tá vendo? É uma colina, e ela é totalmente interligada aí, por causa das fraturas e etc. Bunkers, né, ou bunkers de artilharia ou de coisa de infantaria e tal, mas para proteger o avanço, né, qualquer um que avançasse aqui por baixo, por exemplo. Se fosse um outro tipo de relevo, ia ser mais difícil. O que eu quero dizer, não era tão fácil, né? E coisas ruins, né? Você ter cavernas no meio do nada, fraturas ou abismos, né, em que você, então, matava os opositores do seu regime. Logo no pós-guerra, né, hoje esses espaços, muitos deles são sacralizados, né, isso é mais moderno, a partir do momento que começou a se descobrir esses locais, essas valas comuns, né, então você tem a sacralização do espaço, né. E mais modernamente falando também, aqui a gente tem na Bósnia, se você pensar aqui, ó, essa grande planície kárstica que está aqui, né, eu avanço com a minha cavalaria blindada, com tanque, beleza. A infantaria ela vai correr para as margens, né, que estão aqui, ó, essas margens aqui. Normalmente nas margens você teve colocação de minas por parte dos sérvios durante essa guerra. Então, se você vai no Karst hoje lá, esses são os locais, né, em que você tem minas, né, campos de mina no Karst da Bósnia. Você vai visitar o Karst lá, né, em alguns casos o professor chega e fala assim, ô Luiz, não, fica no asfalto aí, ó, não vai ali não, né, tipo, alguns tem placa, né, avisando que você cuidado com a paradinha. Voltando para algo melhor, como a gente falou, olha lá que eu dei o exemplo de Chichén Itzá, né? Locais extremamente delicados, né? Extremamente vitais, né? Para a sobrevivência daquela população, né? Se a gente pensar numa camada patrimonial, né? Assim, a gente tem esse uso desses geossítios, né? Perfazendo ou sendo, né? Um importante geopatrimônio da região, né? Aí na Itália, né, Itália e França aqui com uso, como a gente falou, católico, religioso, e aqui, né, em Minas Gerais é essa daqui, né? Então eu gosto de mostrar assim, Minas Gerais, ó, uso religioso, uma caverna na Provença que Maria Madalena teria ido para lá, né? Então você vê que continentes diferentes, mas a crença ou o uso, né, ele é basicamente o mesmo. Da mesma forma que eu tenho muros ou portões separando o profano do sagrado, da mesma forma com usos de matriz africana, como eu mencionei para vocês, eu tenho uma porta do mesmo jeito separando, né, o que é considerado eu brinco assim, né, que o cara da geomorfologia, ele não está muito nem aí para isso, eu sou geomorfólogo, mas de maneira geral, e aí ele fala assim,
mas da mesma forma o fiel aqui, ele não está nem aí porque você está vendo lá de cá, né? Essas formações que estão aqui, né? Então, você tem uma divisão bem clara disso, como eu mencionei mais cedo, né? Os usos, né? Esse nicho que foi formado aqui foi bom para colocar isso aqui, né? Só que a gente, beleza, esse fenômeno me encanta, mas olha lá, eu tenho aqui uma coisa principal aqui que vai ajudar nesse maciço inteiro para você pensar, né? Por que aqui desenvolveu dessa forma e aqui só esse nicho, né? Então, a gente começa muito com o que o Edson falou mais cedo, por exemplo, daquele paleoambiente, né? Na época em que foi formado isso, né? Olha aqui, ó, que eu falei de uma falha, de uma fratura, desculpe, né? E o principal está aqui mais em cima nesse nicho, né? Então, eu não consigo não ver a importância científica, tá? Porque nas próprias cavernas aqui de uso religioso, você tem também fauna, né? Que, de certa forma, essa fauna, ela migra a partir do momento que nenhuma, ou quase nenhuma dessas tradições que a gente está vendo, né, religiosas, ela acontece, tipo assim, da noite para o dia, 10 mil estão ali. Não. Você tem, principalmente no catolicismo, você tem a novena. Então, você tem uma novena de gente aumentando até o dia da padroeira, por exemplo. Esses bichinhos não são burros, eles começam a ver que já está tendo mais energia naquele sistema, eles vão migrar para áreas mais tranquilas e tal. Não necessariamente ocorre a morte total desses bichos. Tá? Esse aqui é um exemplo, né, de um outro uso aqui, já é dolomítica essa caverna, Nossa Senhora da Lapa. E aí eu tenho essa mancha, mais ou menos, que seria Nossa Senhora, e praticamente só, tá vendo? Não tem mais espelhotema dentro da caverna, etc. Então, o próprio tipo da rocha permite determinados usos, né? Um exemplo aqui. E nada disso vai adiantar se você não fizer pesquisa, né? Então, você tem que pesquisar, você tem que verificar, por exemplo, não é que eu vou proibir o uso religioso da caverna, mesmo porque o fato de ter o uso religioso é o que, pela lei, vai garantir a proteção dela contra a mineração, por exemplo. Mas eu tenho que mostrar para os fiéis que eu não posso soltar foguete dentro dela. Né? E cavernas tão grandes que o cara soltava foguete dentro dela. Né? Você tem que fazer isso fora. Na região de Terra Ronca, né, em Goiás, acontecia isso, né? E aí você buscar, obviamente, mostrar essas coisas, né? Esse livro aqui, todos aqui, esse aqui não é gratuito, mas é coisa de R$40, se não me engano. Agora, todos esses que estão aqui, ó, eles estão gratuitos na internet, em PDF, né? E esse daqui foi o mais recente, de 2019, com esses princípios, né? Em vez de abordar essa parte muito cultural que eu abordei mais em outros trabalhos, eu parti para essa parte mais física de um livro que fosse mais didático para que se entendesse isso, né? Eu acho que eu tenho mais uns slides aqui, o Edson, mas eu acho que está na hora do povo perguntar, né? Tipo, isso, exatamente, e até por conta isso. do horário. Eu olhei aqui agora o horário, né? Aí eu me parei aqui. Ian, Túlio, Sinara, tem alguma questão? Ou eu fiz todas ao longo da apresentação? O povo no online fica tímido, né? Eles tinham que aproveitar o online. Não é muito diferente do presencial. E aí, Tomás? Professor, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma questão, na verdade, que até o Edson levantou em partes, sobre o uso do solo na região de Sete Lagoas, no entorno de Belo Horizonte. Que foi uma questão até que o Schaefer levantou numa aula de campo dele, que é a questão da mineração e o uso da água. Como que isso pode afetar uma região inteira a longo prazo e não é pensado assim, ou é pensado e não é divulgado? Isso. Bom, não sei se ficou claro. Não, ficou. Sete Lagoas mesmo ou Lagoa Santa? É porque às vezes a gente confunde as duas, assim, né?
Lagoa Santa é o aeroporto de Confins, etc. e tal, Sete Lagoas indo para norte, né, de Minas. Isso, mas é mais no entorno de Belo Horizonte, ali na região de mineração mesmo, né? Porque a mineração ela explora esses solos e retira água de grande profundidade, até 3 quilômetros do solo Não, abaixo. então pois é, no caso, as minerações elas estão mais aqui em Lagoa Santa, que a gente chama aqui de vetor norte de Belo Horizonte, né? Isso, em direção a 040 ali. Isso. Eu acho que tem problema pra caramba, mas a gente tem que pensar, tanto Sete Lagoas quanto Lagoa Santa, por exemplo, a gente tem muitas vezes casas, condomínios, etc., de final de semana, que a mineração, querendo ou não, foi licenciada, está sendo feita, etc. Mas eu não acho, não é a culpa da mineração que eu quero dizer. Eu acho que a gente, às vezes, não tem técnicos suficientes e capacitados, karstologicamente falando, para estudar a hidrogeologia. Não adianta você ser um hidrogeólogo se você não sabe o que é o karst, entendeu? Então, eu acho que existe o problema, não sei nem assim se ele é não divulgado por má fé ou coisa parecida, ou pela questão assim, do desconhecimento que esse negócio causa, entendeu? Eu tenho um colega agora que ele está terminando o doutorado lá na Eslovênia e está ficando no instituto, que ele é engenheiro, e ele trabalhava com hidrogeologia. Ele fez um curso por conta própria, ele virou, vamos dizer assim, espeleólogo, ele começou a entender os buracos, as cavernas, que são os poros desse sistema maior que são os aquíferos, não é? Se a gente tem uma legislação que, há uns anos para trás, permitiu ou classificou a caverna em vários critérios de relevância, então eu posso estudar uma caverna e ela pode ser considerada, na época, ela pode ser considerada sem relevância. E se a caverna não tem relevância, ela pode ser destruída sem problema nenhum. Na época, isso foi uma coisa absurda, né? E aí, então, o SECAV, do ICMBio, ele entrou com um negócio, uma instrução normativa, que, pô, não é assim. Ela tem baixa relevância, média relevância e alta relevância, e aí eu tenho critérios, etc. e tal. Tá? Então, o que eu quero dizer é isso. Uma mineração que tira água pra caramba, mas eu tenho também cidades em que eu tenho só o consumo, que a gente sabe, exacerbado, etc. e tal, é uma receita para o insucesso. Né? Porque a cidade, a gente sabe que não está só a cidade, normalmente eu tenho as indústrias, bens, serviços, etc. E a indústria precisa também desse material. Tá? Se você quer, assim, se você queria uma resposta colorida para o futuro, etc. e tal, não, era a pior possível. A tendência é sempre detonar. Ô, Luiz, já existem cidades que foram, assim, cidades que têm que desaparecer porque tem uma represa que vai ser construída por uma hidrelétrica. Uhum. Mas já tem algum caso registrado de cidade que já é inviável de existir por conta da falta d'água nessas áreas de relevo kárstico em Minas Gerais ou em algum outro lugar do Brasil? Não, eu desconheço. Muitas vezes as ações elas são meio que reativas ao problema. Né? Então, a gente teve um problema em Arcos, por exemplo, de uma determinada fonte de água da cidade que estava com contaminação. Então, bom, contaminação de uma água da cidade de Caixa, eu tenho que fazer todo um estudo geomorfológico no entorno, em cima, para eu ver possíveis fontes de poluição, de contaminação pontual mesmo ou em área. A solução na época da prefeitura foi, não, tranquilo, nós já fechamos esse poço e estamos buscando água em outro lugar. Aí você, tá. Mas e aí? Essa água ela vai ficar contaminada o resto da vida ou pela própria natureza do karst contaminou aqui e ela vai continuar indo para a cidade vizinha? E aí não é problema seu mais, você está entendendo? Então, a gente não tem como mensurar essa impossibilidade da cidade desenvolver, porque aí sim, nesses casos, as coisas são muito reativas e às vezes até maquiadas. Entendeu? A gente teve um acidente na Eslovênia de um caminhão-tanque. Esse caminhão-tanque virou, todo o combustível foi para o karst.
não contaminou absolutamente nada na Eslovênia, porque toda a água, subterraneamente falando, foi para a Croácia, e numa cidade que é balneário. Então, assim, toda a água da região foi contaminada, eles tiveram que instituir lá uma ultrafiltração, né, ultrafiltragem, né, mas ultrafiltração que é com membranas, com um monte de coisa para despoluir essa água e ela poder ser utilizada na cidade. Entendeu? O problema não é meu, é da onde a água for se acumular. Cara, a gente tem aqui, o pessoal pega o Arrudas, né? Tem os caça-esgoto, beleza e tal. Aí tem lá a estação de tratamento do Arrudas, ela cumpre a missão dela. Chega lá no final, virando a curva, assim, joga lá a água nos padrões, tudo certinho. Tem até um aquário para provar que a água tá boa. Fez a curva, Sabará não trata o seu esgoto. Entendeu? Aí é aquele esquema. Claro, eu não vou deixar de fazer, né? Eu não vou fazer errado porque o fulano não faz, eu vou ter que fazer, né? E tal. Mas se você pensar na hora que você vai mexendo com a escala, é uma coisa absurda, né? Vamos chegar, talvez, num dia que você vai ver. Não tem. A cidade vai estar inviabilizada. Sete Lagoas está enfrentando problema de falta de água já. Sete Lagoas. E aí a estratégia qual que é? Nós vamos buscar água do Rio das Velhas. Não sei quantos quilômetros, faz um quilômetro, um aquoduto, não sei o que, não sei o que, Tá, velho, mas o problema não era esse. O problema a gente tinha que saber onde eram as áreas de recarga, aonde tem as descargas, o que está acontecendo, quem está usando o quê. O negócio, você sabe, né? Como é que vai... E assim, o problema acontece, você pensa na solução, mas não para solucionar o problema, para solucionar aquilo que lhe interessa, que é o consumo de água. Nós não temos uma... Deixa eu tentar achar aqui, ó. A gente tem a gente não, né? Eu tô falando que a gente está estudando caixa e tal, não vai estar aqui não, mas é um aquífero no Texas, que chama Edwards Aquifer, um negócio assim. Eles têm, como se fosse um Ministério do Meio Ambiente só do aquífero. Só para você ter ideia. Porque todo mundo e todo o capital que seja, eles vivem daquela água. Então, normalmente, a lei, o plano diretor, as coisas, elas têm que seguir, não para você fazer contra, mas elas têm que ser seguidas. E lá é fiscalizado melhor, entendeu? Aí, também, nesse lugar específico, né? Mais alguma questão? Vou deixar assim só para... Pode perguntar, né? Mas vou deixar assim só para quem quiser aí o e-mail, né? Professor. Oi. Você mostrou umas imagens, né? Tipo assim, parece que esse karst, né? É possível de se mostrar fisicamente por fora, assim, de várias formas diferentes, né? Tem uma imagem lá aqui do seu slide que várias possibilidades, né? Até com cobertura verde, né? Porque é mais comum quando relaciona o karst, quando você vê a imagem, é o branco, né? Curvo, ou meio cinza. Aí, então, tipo assim, de que forma, né, identificar eles? Identificar o kart que você fala? O karst, tanto visualmente quanto num estudo assim, mais aprofundado, né? O que tem de comum entre todas essas áreas, né? Tá. O Civit, que é aquele cara lá que eu falei, né? Ele costumava dizer que a gente tem uma forma que ela é diagnóstica na paisagem kárstica. E essa forma não necessariamente é o afloramento, mas são as depressões fechadas, ou as dolinas. Tá? Eu fechei aqui só para poder mostrar, porque às vezes só falar eu não vou conseguir. Eu sou visual para burro, aí não tem jeito. Visual demais. Aí, olha, as depressões fechadas. Se você pegar aqui, ó, a gente estava falando Belo Horizonte, né? Aqui está o Espinhaço. E aí, se você pegar essa área que está aqui, ó. Isso aqui é Codesburgo, tá? Ó, Codesburgo está aqui. Não por acaso, Codesburgo está num poliê. Olha, esse aqui é um poliê, uma planície, né? E aí eu tenho Codesburgo. Nesta planície, como é que eu sei que é karst, né? Vamos supor, tá tudo fechadão lá de vegetação, e aqui é cobertura de solo, tá vendo? Mas nessa paisagem, olha o que eu percebo nela.
Ó, na paisagem eu estou vindo aqui, tem essa descida aqui, ó. Depois ela sobe e ela continua. E aqui eu tenho tipo ralo, entre aspas, na paisagem. Isso é uma depressão fechada. A maioria da água que cai aqui, a que não é capturada pelo afloramento que está coberto aqui, ela cai nessas coberturas pedológicas, parte dela vai para o lençol normal do solo ali, mas parte dela ela pode ser jogada para cá. Se eu fizer uma toposequência, vamos lá, pedologia. Se eu pego a toposequência daqui até lá, eu vou ter vários solos aqui, tipo o latossolo, o cambissolo e o gleissolo aqui perto. Porque a água ela vai entrar aqui e ela vai cair até nessa lagoa. Ao acumular aqui, e se eu tenho vazão para o subterrâneo, provavelmente eu tenho, ela vai continuar indo. Entendeu? Então, são as dolinas ou as depressões fechadas que são o diagnóstico da paisagem. Olha essas dolinas aqui. Normalmente, elas estão alinhadas. Elas estão alinhadas estruturalmente falando. Nesse caso, elas estão secas, porque aqui eu tenho eucalipto. Né? Dentro da própria dolina, ou vala, depende do que você quiser, né? É uma depressão fechada, eu tenho outros locais, ó. Olha essa daqui, ó. Eu tenho uma grande uvala, várias dolinas juntas, então vamos falar depressão fechada, e aí eu tenho, olha só, a água ela entra aqui, tá? Então, essa água, ao entrar, ela está circulando em subsuperfície, ela está, então, corroendo esse material aqui, e ao corroer esse material, ela vai dar origem à forma lá em cima, tá? Essas dolinas, normalmente, por lei, elas não podem ser utilizadas? Não, não pode, não. Não tem, assim, na verdade, muitas das dolinas elas vão ser tipo APPs em alguns casos, mas por causa do desconhecimento, né? O pessoal às vezes, quando vê, já foi, entendeu? Olha esse daqui. Aproveitar que a gente está... Isso aqui é um modelo que vocês podem fazer com um aluno, com sala de aula. Aqui, ó, isso aqui é sal, ou açúcar. Aí o cara coloca água muito punk, assim, pode fazer mais devagarzinho. A água, ela tá comendo aqui a rocha, tá vendo? Estrutural, ela é o calcário todo quebrado. Ao começar a corroer aqui esse sal ou esse açúcar, vocês vão ver que vai formar a dolina aqui em cima. Ou de abatimento, de uma vez só, ou aquela dolina mais arredondada. Tá? Tem um vídeo melhor, mas esse aqui eu peguei agora só porque eu lembrei da pergunta. O menino não para de colocar água. Mas aqui, ó, olha como é que tá quebrando a rocha, ó. E aí aqui em cima, o solo ele vai entrar em colapso. Isso aqui é a caverna sendo formada. Ao longo de milhares, obviamente, de anos, né? Aí você vai ter o colapso. Muito bom, professor. Ótimo vídeo, cara. Bem Legal didático. isso aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar o link aí para vocês no chat, e aí vocês saem procurando esses links assim, porque tem muitos melhores, assim. Ou me manda e-mail, eu tento lembrar, porque eu vou dando aula, vou lembrando os tem, vou esquecendo também, né, é uma coisa. Mas esse eu acho que é a melhor forma da gente mostrar o que acontece, entendeu? Porque o que é... Eu fiz um experimento uma vez, que foi para justamente ver essa parte da subsuperfície, tá? Para o aluno poder entender isso, porque estava difícil de eu falar só. Aí, quer ver? A dissolução que ocorre em subsuperfície. Olha essas estruturas aqui. Né? Elas estão, para começar, inclinadas, porque o espinhaço estava aqui empurrando o meu carbonato. Aí ele está todo... já inclinado e todo quebrado. E aí, obviamente, o ambiente ele é todo fraturado, né? E a água ela é capturada rapidamente e vai acontecer aquilo do didático lá, né? Ele vai comendo e aí vai tendo os abatimentos. Aí o que eu quis fazer foi um tipo de feição que a gente vê, que é você ter aqui assim, olha, você enterra o material, então aqui em cima, isso que está exposto há muito tempo, ele vai ser trabalhado de uma forma especificamente, morfologicamente de um jeito, e de baixo, por CO2 aqui do solo, etc., ele vai ser trabalhado de outra maneira. Tá? Aí, a outra forma foi colocar dessa maneira que está aqui, ó. Ele tem as fraturas. Né? Então, são 2 blocos para simular a fratura. Ao enterrar esse material,
Aí eu tenho que ver onde é que está o enterrado. Aqui, ó. Ao enterrar o material, tem o nascimento dele aqui, ó. Enterrei, deixei lá uns 6 meses ou 10 meses, não me lembro. Deu 500 milímetros mais ou menos de chuva, que eu coloquei uma estaçãozinha meteorológica escondida lá e tal. E aí, ao retirar o material, ó, olha o que eu tenho. Lembra daquelas fotos da China que eu mostrei? Como se fossem grandes torres do Kung Fu Panda, tá vendo? Só que, além dessas grandes feições, o que me interessa muito são essas feições aqui, ó. Porque essas feições mostram o caminho da água, a água passando, ela turbilhonando e formando esses escalopes. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente percebe na paisagem estruturas assim e mais arredondadas, mostrando que no passado eu tive uma cobertura pedológica gigantesca nesse meu material e ele foi sendo trabalhado em subsuperfície. Não subsuperfície geológica, mas pedológica ali. Porque eu tenho mais CO2 dentro do solo, logo eu tenho mais acidez da minha rocha, da minha água, né? Trabalhando na minha rocha. Entendeu? Você reduziu a escala geológica em um ano. 20 milhões de anos. Exatamente. E assim, é muito legal, né? Porque, olha essa daqui. Eu coloquei da mesma forma, eu coloquei a placa de gesso da mesma forma aqui, né, encostada, do mesmo ângulo e tal, nesse local. Ele começa a trabalhar, olha lá, é a mesma, gente, quase, né, assim, tá vendo? Porque aqui eu não vou estar vivo para ver, né, e eu tinha que andar um pouquinho mais rápido. Então, e aí existe, né, a metodologia, o método de Paris e tal, isso aí é fácil de achar na internet, mas é muito legal de trabalhar da mesma forma que você mexe com... a última... Eu empolgo, gente. Deixa eu... A outra coisa é isso aqui, ó. Você tem lá a água, né? A água na minha coisa do gesso. Olha a direção do fluxo da água. É o rio, né? Aí quando você tem, olha aqui, ó. Né, evoluindo aqui em 5 horas, tá? E aí você tem a placa, é dessa forma, ó. Eu dei uma mexida no contraste, mas é só para vocês verem. Tá vendo essas marquinhas, né? É justamente aquele turbilhonamento. Ó, não é isso não. Que é o turbilhonamento. Deixa eu pegar aqui que eu cliquei errado. É esse aqui, ó. Olha lá. Quando você consegue ver essas marcas, e aí se você olha o perfil, é tipo uma escama de peixe, quando você desenha assim, ó, a água ela vai ao contrário dessa escama de peixe, tá vendo? E aí você tem o quê? O meu paleofluxo daquela região. A água pode estar indo para outro lado hoje, mas o paleofluxo dela era esse, a gênese e por aí vai. Bom, é isso, né? Deixa eu parar de falar. Eu que agradeço, professor Luiz. Eu acho que alguns alunos têm aula depois. Pois é. Tem que sair, né? Então, deixa eu parar de falar, senão eu vou até amanhã. Então, a gente agradece mais uma vez e, professor, lembrando, né, professor Luiz, professor da PUC, e é o coordenador da revista Cadernos de Geografia, que a própria PUC edita, né? Vocês podem entrar lá e pesquisarem a revista, né? Vocês vão encontrar o nome do professor e, com certeza, outros trabalhos dele também, né? A gente que agradece mais uma vez. Beleza. E aqueles que se interessaram podem entrar em contato com o professor, que ele passou aí o seu... Acho que passou o seu contato também. Deixa eu mandar de novo aqui, ó. Luiz está no chat aí, ó. Isso. Aqueles que se interessaram pela temática, que são até mesmo de Belo Horizonte, podem ter uma referência agora para procurar. E eu tô como colaborador também na pós-graduação em Geografia lá da UFMG, né? Então, às vezes, sim. Se não tiver bolsa na PUC, tem federal, né? Então, isso. Estamos aí. Então tá bom. Eu que agradeço e desculpe aí qualquer coisa. Que isso. Obrigado aí pela disponibilidade. E obrigado pela oportunidade. Isso. Aos senhores que assistiram, mais uma vez, obrigado e até semana que vem com vocês apresentando a sequência didática no nosso plano aí de voo. Está quase terminando. Nosso semestre aqui está quase terminando. Está quase terminando, né? Isso. É o primeiro de 2021. Né?
Federal segundo começa agora, depois do feriado, eu começo uma disciplina na Federal que é do segundo semestre. Isso, nosso segundo semestre aqui começa em 22 de novembro. Tá tudo louco, né? Tudo. Tá bom? Beleza, gente. Obrigado aí pela atenção. Tchau, tchau. Obrigado aí. Falou. Valeu.